E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e a videoaula de filosofia de hoje é sobre o Ailton Krenak. Dessa vez eu trouxe para vocês a obra A Vida Não é Útil. Aqui no canal já tem uma videoaula sobre o Ailton Krenak, mas é sobre outro livro dele, é sobre esse livro aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu vou deixar o link da videoaula no card para vocês assistirem depois. O Ailton Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no território Krenak, uma área afetada pela extração de minério. O Ailton Krenak ele é um ativista socioambiental e também pela defesa dos direitos indígenas. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, ele colaborou com a criação da União das Nações Indígenas, é membro do comitê e coautor da proposta da Unesco, que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Em 2016, lhe foi atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em outubro do ano passado, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e tomou posse no dia 5 de abril deste ano, se tornando o primeiro indígena a fazer parte da instituição. Suas obras de filosofia, como eu já falei, incluem Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tem também A Vida Não é Útil, que é o tema dessa videoaula, tem também O Amanhã Não Está à Venda e Futuro Ancestral, que particularmente é o meu livro favorito do Ailton Krenak. Eu tinha planejado outro tema para a videoaula de hoje, mas dadas as circunstâncias e a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu achei necessário trazer novamente as reflexões do Ailton Krenak, esse filósofo que é fundamental na história da filosofia brasileira. Na primeira parte do livro, intitulada Não se come dinheiro, o Ailton Krenak ele analisa a humanidade, as suas ações e as consequências de suas ações no planeta Terra. Essa humanidade que ele vai analisar não é essa humanidade que a gente entende no sentido de totalidade dos seres humanos. Essa humanidade são os banqueiros, os investidores, os bilionários, os milionários, esse grupo de pessoas. E quem não faz parte desse grupo de pessoas é a sub-humanidade. Essa humanidade, ela acredita que ela está caminhando para o progresso. Ela acredita que ela tem um destino a ser alcançado e o que não fizer parte do seu destino, ela vai descartando ao longo do caminho, ela vai deixando de lado nesse caminho que ela está percorrendo para o progresso. E essas coisas que vão sobrando no caminho é a sub-humanidade, que são os indígenas, os caiçaras, quilombolas, mulheres, pessoas negras, todas essas pessoas que não fazem parte desse grupo da humanidade. Essa humanidade, ela não quer saber de cuidar das florestas, cuidar das águas, cuidar dos animais, cuidar dos outros seres humanos. Ela só quer saber de extrair, de explorar a natureza para poder ter lucros. O Ailton Krenak ele fala que essa humanidade ela tem obsessão por furar o chão. Ela só quer saber de explorar a natureza e explorar aquilo que for rentável para ela. Ela quer explorar, extrair da natureza aquilo de certa forma, ela vai ter um dinheiro, ela vai ter lucros, ela quer extrair para poder acumular riquezas. Daí ele cita um indígena norte-americano chamado Waikanum Mané. Esse indígena, ele fala que quando tiver apenas um peixe nas águas e a última árvore for derrubada, for tirada do chão, aí o homem vai perceber que ele não come dinheiro. Essa humanidade, como eu falei, ela explora da natureza para ter lucro. E assim ela vai acumulando capital, ela vai acumulando riqueza.
E querendo ou não, quando tem uma acumulação de riqueza, tem consequentemente uma acumulação de poder. Então, essa mesma humanidade, além do acúmulo de riqueza, ela também tem um acúmulo de poder. Então, Ailton Krenak fala que hoje a gente não consegue mais diferenciar o que é gestão financeira e o que é gestão política, que é gestão pública. Porque essas duas coisas, a gestão financeira e a gestão pública, elas se tornaram uma coisa só. O Krenak diz que não existem mais os governos, nós somos governados pelas grandes corporações, que são representadas por alguns homens que fazem parte desse grupo da humanidade. O segundo capítulo da obra chama Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. E nessa obra o Krenak fala que nós não somos a humanidade que nós pensamos ser. Essa noção de que os seres humanos são predestinados, de que existe um progresso para ser alcançado, isso é pura bobagem. Nós somos os únicos animais que pensamos dessa forma, os outros animais nunca pensam assim. E o ser humano não é uma qualidade especial de animal. A verdade é que não existe um parâmetro de qualidade nenhum na humanidade. Se existisse um parâmetro de qualidade na humanidade, a gente não estaria destruindo os rios, as montanhas, as florestas, os outros animais. O sofrimento e a morte de inúmeras pessoas não seria banal. O ser humano é um ser desqualificado, porque a gente abusa da natureza e abusa também de outros seres humanos. Krenak diz que nós devemos parar de pensar que estamos vivendo uma época de crise, o fim do mundo. A gente deve começar a pensar que estamos vivendo um período de transformação, para começar a habitar o planeta de outra forma, começar a mudar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas para habitar o mundo. E o instrumento, a ferramenta que a gente precisa é apenas o nosso corpo. O corpo humano, ele está relacionado com os ciclos da natureza e com os outros animais. O corpo do ser humano, ele não está desligado do meio ambiente, pelo contrário, a gente está relacionado com o meio ambiente. Então, é preciso harmonizar o nosso corpo com os ciclos da natureza. E assim nós vamos ter tudo o que precisamos para poder viver e habitar o planeta de outra forma, de uma forma diferente, que não explore, que não abuse da natureza e de outros seres humanos. No terceiro capítulo de A Vida Não É Útil, chamado A Máquina de Fazer Coisas, o Ailton Krenak fala sobre a pandemia da Covid-19. Ele fala sobre aquele alerta que foi emitido para as pessoas ficarem em casa o máximo possível, sair de casa só quando for necessário. E as pessoas respeitaram isso e ficaram em casa, tirando algumas pessoas que não respeitaram esse alerta, que o Krenak chama de excêntricos, que foram contra esse alerta. A partir disso, o Krenak ele faz um questionamento. Se a gente foi capaz de unir e fazer o que as recomendações estavam pedindo, ficar em casa, se a gente foi capaz de unir e ficar em casa nesse momento da pandemia, por que a gente não consegue se unir para mudar o nosso comportamento perante a natureza e o planeta Terra? Por que a gente não é capaz de se unir e parar de consumir a natureza, parar de predar o meio ambiente, cuidar e valorizar e preservar a natureza, as florestas, os rios, os animais, as montanhas e os outros seres humanos? Isso é um valor transcendental. Nós estamos sendo avisados, e não é de hoje, tem muito tempo que a gente está sendo avisado que nós devemos mudar o nosso comportamento, mudar o nosso modo de viver no planeta Terra. E ainda tem alguns jovens e adolescentes que reclamam: justo na minha vez de viver, de aproveitar as coisas, eu não vou poder fazer isso.
O Krenak cita um exemplo, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis. A gente sabe que usar combustíveis fósseis é prejudicial ao meio ambiente. Daí a gente criou uma tecnologia como uma alternativa aos motores de combustíveis fósseis, que foram os motores elétricos. Mas aí, ao invés da gente criar uma tecnologia que vai adaptar esse motor elétrico nos carros que já existem, não. A gente cria novos carros, carros elétricos mais caros, sofisticados, e esses carros novos, eles viram objeto de desejo. A gente é assim, a gente tem obsessão por tudo que é novo. A gente quer o carro novo, a geladeira nova, o celular novo, a gente quer tudo novo. A gente quer consumir as coisas sem que a máquina de fazer coisas seja desligada. O capitalismo, ele faz isso. Ele faz com que a gente deseja coisas sempre novas. A gente quer tudo novo. E a gente quer consumir essas coisas por tempo ilimitado, sem que a produção pare de acontecer. Krenak diz que existe uma praga no mundo que é bem pior do que o coronavírus. Essa praga do mundo somos nós, os seres humanos. Nós somos as pragas que consumimos o planeta. Algumas pessoas têm consciência disso e elas lutam, elas gritam, elas clamam por uma mudança no modo de vida da sociedade. Mas essas pessoas, elas não são ouvidas e ao longo do tempo elas são esquecidas. As pessoas não se lembram mais de quem foi Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Chico Mendes. As pessoas não se lembram mais da luta desses e de tantos outros ativistas que lutavam por uma mudança do comportamento da sociedade. Krenak diz que a verdade é que a gente não precisa de nada que o capitalismo oferece para a gente. A verdade é que o capitalismo tira da gente tudo que a gente tem. O capitalismo é um fenômeno que afeta, que prejudica a vida e o estado mental de todas as pessoas do mundo. No penúltimo capítulo da obra, o Krenak diz que nós não somos a humanidade que nós pensamos ser. Os seres humanos não sabem mais o que é ser uma humanidade, eles não prestam mais atenção nisso. A verdade é que o nosso modo de comportamento, ele está em crise. A gente tem que abandonar o antropocentrismo, porque existe muita vida além da vida humana e os seres humanos não são o centro do universo. A verdade é que a biodiversidade não precisa da gente para nada. A gente não faz falta para a natureza. O sistema que a gente vive, o capitalismo, ele só considera a pessoa útil enquanto ela está produzindo. Se você para de produzir, é como se você morresse para o sistema. Outra crítica que ele faz nesse capítulo também é sobre o fato da gente sempre marcar compromissos para depois. Eu não posso hoje, vou deixar para fazer isso amanhã, para daqui 15 dias, para daqui um mês. A gente tem que parar de fazer isso, parar de ser convencido, de achar que a gente vai estar vivo amanhã, que vai ter um amanhã. O Krenak diz que a gente deve parar de vender o nosso futuro, porque o futuro, o amanhã, ele não está à venda. O futuro é aqui, é agora. No último capítulo, que leva o nome da obra, A Vida Não é Útil, o Krenak, ele continua essas reflexões sobre essa humanidade que nós pensamos ser, mas nós não somos essa humanidade. Esse pensamento, esse nosso modo de funcionamento de que a gente tem sempre que estar produzindo, se a gente não produz, a gente não é útil. E a vida, ela não é útil mesmo. A gente não precisa ter uma utilidade, a vida não precisa de uma utilidade. A gente lê uma biografia, fulano nasceu e criou isso, inventou aquilo, aprimorou aquela outra invenção. Pra quê? Isso não tem utilidade nenhuma. A gente tá aqui como parte da natureza,
como parte do universo. A gente precisa apenas viver. A gente tem que ser corajoso para apenas viver. A vida, ela não precisa de uma utilidade mesmo. A vida, ela não é útil. Krenak diz que nós temos que pisar na terra devagar, porque a gente não precisa deixar uma marca aqui no mundo. Mas esse sistema que a gente vive, o capitalismo, ele faz com que a gente pise no mundo muito forte. A gente deixa uma marca, um buraco, a gente pisa no mundo com violência. Até mesmo um bebê, mesmo que inconscientemente, o bebê, ele tá pisando muito fundo, ele tá fazendo um buraco no mundo, porque o bebê, ele precisa de produtos de higiene, ele precisa de roupas, de fraldas, e esses produtos, para eles serem produzidos, eles consomem a natureza, eles abusam da natureza. As nossas marcas no mundo estão ficando cada vez mais profundas e a gente precisa desacelerar esse nosso modo de funcionamento, esse nosso modo de vida. A gente precisa parar de explorar dos recursos naturais, parar de explorar da natureza para tentar adiar o fim do mundo. O Krenak diz que esse fim do mundo ele já está acontecendo em alguns lugares do planeta, como Rio Grande do Sul e entre tantos outros lugares que estão sendo consumidos pelo modo de vida, pelo funcionamento da sociedade. A mudança climática, ela não deixa ninguém de fora. Ela vai atingir todo mundo, ela vai atingir o banqueiro, o investidor, o milionário, vai me atingir, vai atingir você. Então a mudança climática, ela vai atingir a todos nós, seres humanos. Então o que nos resta é despertar a nossa consciência para o estrago que a gente está fazendo no mundo e viver essa experiência. Por mais desastrosa que essa experiência seja, a gente precisa viver ela. A gente precisa ver o deserto e atravessar esse deserto. A gente precisa ter essa experiência. Essa então foi a videoaula de filosofia dessa semana sobre o Ailton Krenak e esse livro aqui, A Vida Não É Útil. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse filósofo tão necessário para a filosofia brasileira. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Quanto mais você engajar no conteúdo do canal, mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas e isso ajuda o canal a crescer. Não esqueça também de dar uma olhada nos livros que estão na descrição. Eu vou deixar todos os livros que estão relacionados ao tema da videoaula e os livros do Ailton Krenak para vocês darem uma olhada e comprar se vocês estiverem interessados nesse assunto, estiverem interessados em estudar, em aprofundar mais sobre a filosofia do Ailton Krenak. Então é isso, bons estudos e vejo vocês daqui 15 dias para mais uma videoaula de história. Bons estudos e até mais!